Qual seria esse desafio? Na verdade, são vários desafios que nós temos, mas o que me vem à mente, eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite, é sobre o desafio de levar, compartilhar o Evangelho. Não deixar o Evangelho parar em nós. Há uma outra passagem onde Jesus ele diz algo interessante sobre a semente, que quando a semente cai na terra, ela então é enterrada e ela produz muito, mas é preciso que ela morra para produzir. E o Evangelho, para que ele alcance vidas, alcance pessoas, ele não pode parar em mim, não pode parar em você. E nós vamos ver algumas passagens onde nós vamos perceber a urgência, a ordem, a preocupação do Senhor Jesus acerca dessa verdade. E por que é importante entendermos isso? Porque nós vivemos num contexto que, ao contrário do que muitos diziam, se pensava que conforme a tecnologia, o conhecimento se expandisse, o homem deixaria de ser apegado à divindade, à religiosidade, à espiritualidade. Se tinha a ideia errônea, já ultrapassada, de que a razão, o conhecimento, de alguma forma, levaria o ser humano a abandonar algo que lhe é inerente, na verdade. Porque o homem é corpo, alma e espírito. E então nós vamos perceber que, apesar de tudo que nós vivemos, todo conhecimento, tecnologia, avanços, o que não quer dizer que a humanidade esteja melhorando. Ao fazermos uma análise, vamos perceber que a humanidade ela não tem melhorado, apesar de todo o avanço tecnológico. E é importante não confundirmos avanço tecnológico com melhora. Há uma comparação que vi certa vez no currículo Hombridade, que diz assim: pensar que tecnologia leva o homem a melhorar no que diz respeito a como ser humano, é o mesmo que imaginar que um canibal, porque agora ele come com garfo e faca, ele é uma pessoa melhor, né? A tecnologia não muda as pessoas. Era importante, tem o seu valor. Mas vamos perceber também que são dias em que a religiosidade, a espiritualidade, ela vem crescendo de forma exponencial. E o que nós vemos hoje é uma liberdade, um crescimento através das redes sociais, da mídia, e todo esse poder que nós temos hoje de comunicação. Nós percebemos as mais diversas matizes espirituais: cristianismo, não cristianismo, satanismo, e tantos ismos que nós vemos hoje. E isso vai se tornando normal e vai se tornando aceito. E nós não podemos cair no erro que as pessoas só vão conhecer o Evangelho. Nós não podemos esquecer, melhor dizendo, que as pessoas só irão conhecer o Evangelho se ele for anunciado. Não existe outra forma de se conhecer o Evangelho. Deus, na sua infinita sabedoria, ele poderia ter criado várias situações. Ele poderia ter determinado que os anjos pregassem o Evangelho. Ele poderia ter determinado que milagres acontecessem de forma espontânea. Muito embora existem relatos de pessoas que se convertem de forma bem sobrenatural e recentes, pessoas que vivem em locais onde o Evangelho não chega, onde o Evangelho é proibido. Há relatos, mas isso são exceções. Nós só vamos conhecer o Evangelho se alguém falar dele para nós. Eu acredito que com cada um que está aqui nessa noite não foi diferente. Talvez alguém que está aqui nessa noite já tenha uma tradição doméstica, familiar do Evangelho. Isso também tem o seu valor, é importante. Mas nós precisamos entender que o Evangelho ele não pode ficar guardado para nós. E por que é importante entender isso? Porque o plano de Satanás, o plano do inimigo é este: você tem a tua religião, ok, eu tenho a minha, e está tudo certo. E não se fala do Evangelho. Logicamente que não estamos falando de discussões
religiosas, de ofender religião deste ou daquele. Não, nada disso. Mas com sabedoria e ousadia, levar o Evangelho. Porque nós vamos perceber que Jesus fez isso. Os apóstolos fizeram isso. Quando os apóstolos pregavam o Evangelho, quando os demais discípulos, como Barnabé, por exemplo, Filipe, que não eram apóstolos, eram homens de Deus, pregavam o Evangelho, eles pregavam num contexto onde já existiam religiões estabelecidas, e muito bem estabelecidas. Lá em Atos nos conta que certa vez, vários feiticeiros se converteram, e eles se converteram de tal forma que pegaram seus livros, e levaram em praça pública e queimaram seus livros de feitiços e magia. Então essa questão da religiosidade, ela sempre existiu e sempre existirá. Agora a igreja do Senhor Jesus, ela não pode permanecer acomodada, inerte, sem anunciar o Evangelho. Ao mesmo tempo, como eu disse, não há nada na Bíblia que nos autorize a sair por aí discutindo religião, ofendendo as pessoas. Então nós precisamos andar em espírito e em verdade. Fala-se comigo, em espírito e em verdade. Porque há pessoas nesse exato momento que estão buscando a Deus e não sabem como. Há pessoas nesse exato momento que precisam do Senhor, estão clamando e não sabem como. E se nós andarmos em espírito e em verdade, nós vamos encontrar essas pessoas e seremos o canal de Deus para elas. Você crê nisso? Amém? Então diz o texto, olha que interessante, essa perícope é conhecida como a grande comissão. Nos meios mais tradicionais se diz a grande comissão, a grande ordem, onde Jesus então diz, olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E é interessante porque nem todos ali estavam convictos do que estava acontecendo. Diz o texto aqui, olha, os 11 discípulos, versículo 16, foram para Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Jesus aqui está ressurreto. Mas como é típico de nós, seres humanos, alguns tiveram suas dúvidas. Então por isso que nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque senão nós seremos parados, intimidados por nossas dúvidas. E todos nós temos dúvidas. E só o Espírito Santo de Deus pode, de alguma forma, nos encher de ousadia e coragem. Ele diz então, ele dá uma ordem. Chegou perto deles e disse, Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, ou discípulos, conforme a versão bíblica. Batizando, ou seja, levando-os a terem um compromisso, uma renovação através do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. É claro, ninguém nasce sabendo, precisamos ensinar e ser ensinados, constantemente. E aquilo que nós já sabemos, precisamos aprender novamente, porque senão nós esquecemos. O provérbio já diz, filho, não pare de aprender, porque senão você vai esquecer o que sabe. Então ensinando a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês. E aí vem uma frase, uma promessa, melhor dizendo, fantástica. E lembrem disto, olha o que diz aqui, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Essa é uma promessa do Senhor. Mas essa promessa, veja bem, como muitas da Bíblia, a maioria na verdade, ela está envolvida em um contexto. Muitos dizem, o Senhor promete, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, dependendo da versão mais conhecida. E declaramos, o Senhor disse, estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém. 2024 o Senhor está conosco, e assim será sempre. Porém há um contexto aqui, onde ele dá uma ordem para os discípulos. E alguém pode pensar assim, bom, mas ele deu essa ordem aos apóstolos, homens e mulheres, ou melhor, homens escolhidos. Isso não se aplica a todos. Isso não é verdade.
Essa ordem ele deu aos 11, porque aqui Judas já havia abandonado, ele estava morto. Mas isso se aplica a toda a igreja na face da terra. Tanto é que esses 11 não alcançaram e não poderiam alcançar todos os confins da terra. Olha que interessante, abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 diz assim, versículo 1: Depois disso o Senhor escolheu mais 72, quantos? Dos seus seguidores, e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele, para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande. Lembra que falamos sobre isso dias atrás? Lá em Mateus 9, aqui ele repete: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peça ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Até aqui por enquanto, nós vamos ler daqui a pouco esse texto inteiro. Mas eu quero que você entenda, olha só. Jesus ele mandou mais 72, além dos 12. Aí eu lhe pergunto, qual o nome desses 72? Ninguém sabe. Isso para você entender que o ir e anunciar o Evangelho é para todo seguidor de Cristo. Nesse contexto eram esses. Homens que a gente não sabe o nome, a Bíblia não registra, a gente não sabe quem foram esses homens que andaram com Jesus, mas foram enviados por Ele. Então perceba que essa ordem, ela é para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Se não fosse assim, como o Evangelho teria chegado em Nova Andradina? Não é verdade? Saindo lá de Jerusalém, há 2020 anos atrás, e ao longo de séculos e séculos e séculos, chegaria em Nova Andradina, atravessando culturas, línguas, guerras, revoluções, mudanças políticas, econômicas, históricas, porque sempre há alguém, fala para o teu irmão assim, sempre há alguém pregando o Evangelho. A questão é, você faz parte? Um engano que há muitas vezes é quando nós ouvimos pregar o Evangelho e nos vem à mente. O que vem à mente? Quando você ouve pregar o Evangelho, o que vem à tua mente? O que você imagina? É um exercício importante, porque muitos desses estereótipos que nós temos impedem o agir de Deus na nossa vida, através da nossa vida. O que você imagina quando fala pregar o Evangelho? Alguns imaginam alguém, quem sabe, numa praça, falando alto, falando de salvação, de arrependimento. Quem sabe alguém imagina um pastor de terno, pregando no púlpito. Quem sabe alguém imagina alguém distribuindo folheto no semáforo. Quem sabe alguém imagina alguém, não sei, fazendo teatro evangelístico. E muitas vezes esses estereótipos nos impedem, porque você pensa assim, bom, pregar o Evangelho, mas eu não sou pastor, eu não estou na frente da igreja, eu não tenho tempo, isso não é para mim. E essa é a grande mentira, a grande ilusão, porque pregar o Evangelho é algo que não tem forma. Tanto é verdade que se fosse assim, se existisse uma forma de se pregar o Evangelho, um método,
ele não chegaria a 2024. Porque ao longo dos séculos, várias foram as formas, os métodos, as maneiras de se pregar o Evangelho. De forma ampla, por exemplo, como Billy Graham fazia nos grandes estádios, ou boca a boca, de forma escondida, quando o Evangelho era proibido em determinado local. Ou passando de pai para filho em casa, ou num púlpito. A Bíblia não diz como pregar o Evangelho, um método. Ela diz que nós devemos pregar o Evangelho. E nós fazemos isso no trabalho, em casa, na rua. Quando nós damos o bom testemunho, quando nós nos posicionamos, quando nós estamos andando em espírito e em verdade, o Senhor nos direciona. E Ele te diz, Ele te direciona a dar aquela palavra, naquele momento, para aquela pessoa. Como foi com esses 72, como foi com os 11 e como foi com a igreja até hoje. O que eu quero te falar nessa noite, meu irmão, que o desafio do Evangelho é que um verdadeiro cristão é aquele que faz discípulos para Cristo. É aquele que anuncia o Evangelho. Porque senão, estamos aqui hoje, não sei, talvez 260 pessoas. Todos nós um dia vamos partir daqui. Se isso acontecer antes de Jesus levar a igreja, e se nós não levarmos o Evangelho adiante, se isso fosse possível, acabaria aí. Como já aconteceu ao longo da história em alguns locais, onde o Evangelho outrora era forte, era vivo, era cheio de milagres e poder, e hoje, 2, 3 gerações depois, não há mais Evangelho naquele local. Nós precisamos ser evangelistas com a nossa vida. E isso não é fácil, isso é um desafio. Diga comigo assim, desafio. Isso é um desafio. Porque você com certeza, como eu, quem sabe a maioria, se não todos como eu, tem muitos afazeres. Tem muito problema para resolver. Uns mais, outros menos. Você tem muita coisa para fazer e a tua vida vai passando e você está enroscado no trabalho, está enroscado em problemas, está enroscado em dívidas, e a vida passa, 10 anos, 20 anos, 40 anos, passou a vida. E nós não fazemos o que Deus nos ordena fazer, que é evangelizar. A maioria das pessoas que se convertem de verdade ao Evangelho, presta atenção nisso, talvez você se identifique. Não foi através de uma pregação no púlpito. Isso acontece. Mas a maioria das pessoas se converteram através de alguém próximo. Às vezes até desconhecido, mas próximo. Alguém que chegou e conversou. Sim ou não? Este é o milagre. Este é o milagre. E nós não podemos abandonar isto. Nós não podemos deixar isso passar. Nós não podemos nos acomodar, nos acovardar. Quem está entendendo, diga amém. Agora veja comigo, que antes de voltarmos a ler Lucas 10, que não é só aqui. Lá em Marcos, capítulo 16, por exemplo, nós vamos ver o registro da fala do Senhor Jesus. Lá em Marcos 16, versículo 14. Por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa, comendo. Ele os repreendeu por não terem fé, e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro, e anuncie o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome, e falar novas línguas.
Se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. Esses são milagres e sinais e promessa que também estão vinculados a um contexto. Qual contexto? Anunciar o Evangelho. Pregar o Evangelho. O milagre ele acontece quando ele é necessário. Às vezes alguém diz assim, mas faz um milagre aí para eu ver. Deus ele não é mágico, ele não faz show. Deus ele faz milagres quando são necessários. Jesus multiplicou o pão, porque o pão acabou. Havia uma necessidade, não uma curiosidade. Quando as pessoas procuraram Jesus por curiosidade, como alguns falaram, se você é o Messias, faz um sinal aí. Ele não dava ouvidos. E assim é hoje, não é diferente. Mas quando nós estamos evangelizando, levando a palavra, levando com autoridade, com sabedoria, Deus faz milagres. Amém? É um amém? Amém? É difícil falar amém, por quê? Porque é um desafio. É um desafio. Mas o Senhor nos capacita. Ele derramou o Espírito Santo para isto. Quer ver? Abra comigo em Atos, capítulo de número 1. Novamente o Senhor Jesus falando aqui, após ressuscitar. Atos capítulo 1, versículo 6. Olha que interessante. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram. Olha que pergunta interessante. É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Havia toda uma expectativa de que isso acontecesse, porque isso é uma promessa. E hoje não é diferente, as pessoas muitas vezes, vivemos num tempo de muito conhecimento, e muitas vezes nos pegamos em perguntas, em dúvidas, sobre o fim dos tempos, quando que vai acontecer, como vai acontecer, essa guerra na Ucrânia, guerra na Europa, se isso é um sinal, a pandemia. Mas sabe, amados, que não podemos nos distrair. Eles fazem essa pergunta a Jesus, não cabe, ou melhor, eles perguntam, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Olha a resposta de Jesus. Jesus responde, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, diga comigo, porém, agora vem o que interessa. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, que é o local que eles estavam, em toda a Judeia, que era a província, cuja capital era Jerusalém, e Samaria, que era a província vizinha, e até nos lugares mais distantes da terra, Nova Andradina, Batayporã, Taquarussu, Anaurilândia. Quando o Espírito Santo vier, vocês vão receber poder para isto, porque sem esse poder não é possível fazer. Não é dinheiro, não é estrutura, não é tradição. Locais onde outrora, na Europa, existiam grandes templos, com grandes histórias, grandes tradições. Hoje, os templos se tornaram museus, estúdios, porque a acústica é excelente. Não há mais evangelho. É o poder de Deus que transforma as pessoas. E Jesus diz isso a eles. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Olha que interessante isso aqui. Versículo 10. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Ou seja, vamos trabalhar, né? O que vocês estão fazendo olhando para o céu? Jesus já falou. Vão buscar o Espírito Santo para serem testemunhas. Ele diz, esse Jesus que estava com vocês, que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir.
Amém? Então perceba a confiança de Jesus em nós, seres humanos, em nos confiar o Evangelho, nos confiar a palavra, nos confiar a verdade que liberta, não religião. As pessoas estão cheias de religião, amados, mas quando a pessoa se depara com a verdade, a paz, a alegria do Evangelho, é diferente. Você sabe disso? Sim ou não? Mas vamos dar uma olhada lá em Lucas 10, novamente, quando Jesus envia aqueles homens, ele dá várias orientações. E aqui existem alguns princípios que se aplicam até hoje, pois são princípios. Então lá em Lucas 10, versículo 2, ele diz: antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, primeiro princípio: peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Primeiro princípio, oração. Amém? Oração. Ore para que Deus levante pessoas. Ore para que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo para anunciar o Evangelho em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, no mundo. É uma ordem do Senhor para nós. Ore por isso, peça por isso. São poucos que fazem, e a obra é muito grande. E aí não tem desculpa, porque você pode falar: não, eu não tenho tempo para ir, eu não tenho tempo, eu não sei, eu não tenho coragem, é isso, aquilo. Mas você pode orar para que Deus levante mais pessoas. Sim ou não? Fala para o teu irmão, você pode orar por isso. Inclusive amanhã nós temos, se Deus permitir, às 5 da manhã, nossa oração lá na praça. Toda primeira segunda-feira do mês, nós temos orado na praça, e você é nosso convidado para estar lá. Amém? E uma das coisas que você pode orar, deve orar, melhor dizendo, é: Senhor, levanta pessoas, chama. Você viu quantas crianças aqui na frente? Ore para que Deus levante essas crianças, para daqui 10 anos, daqui 20 anos, serem os homens e mulheres que estarão anunciando o Evangelho. Ore para que teu filho seja este. Às vezes a gente quer que o filho seja médico, seja advogado, seja empresário, e nunca orou. Fala: Senhor, faça do meu filho um homem cheio do teu Espírito Santo, uma mulher cheia do teu Espírito Santo, que ele faça o que eu não consegui fazer. A obra é grande, amados, são poucos os trabalhadores, e o Senhor está dizendo: ore para que novos trabalhadores sejam enviados. Amém? Quem crê no poder da oração aqui? O primeiro princípio é este. Continuando: vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Então, há uma ordem. É interessante essa expressão, porque Jesus nos envia nesse mundo como ovelhas, ou seja, dependentes da liderança, do cuidado, da segurança de um pastor. E quem que é o bom pastor? Quem que é o bom pastor? Ele está dizendo: vocês vão no meio dos lobos, mas se vocês estiverem atrás de mim, eu estarei com vocês. Não é isso que ele fala em outras palavras lá em Mateus 28? Estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, sim ou não? Então vocês vão. Para eles ouvir isso era muito claro. Para nós, quem sabe, a gente não tem essa cultura. É estranho, dá a impressão que ele está mandando para morrer, né? Ah, está mandando para morrer. Não é isso que ele está dizendo. Está dizendo: vocês vão como ovelhas no meio dos lobos, porque eu sou o bom pastor, e eu vou cuidar, eu vou alimentar, eu vou proteger. Porque onde há o pastor, os lobos não pegam, não matam, não roubam. Então, segundo o princípio, depender, e saber, ter a plena consciência que o mundo jaz no maligno, como a Bíblia diz em outra passagem. O mundo jaz no maligno.
as músicas, os filmes, as séries, a cultura, as leis, a jurisprudência, a política, a cultura, tudo jaz no maligno, tudo leva à destruição. Isso vem sendo trabalhado. Hoje, se alguém quiser casar, ir lá no cartório casar no papel, bonitinho, como tem que ser, e quem mora junto não é casado, está errado, está em pecado. Se você estiver nessa situação, busca a direção clara do Senhor e sai disso. Hoje é muito mais difícil ser casado do que separar. Estou falando de lei, de papel, de documento. Vai casar é caro, tem que pagar, não é barato. Mas vamos separar? Vamos. Você vai lá, rapidinho. As coisas vão mudando, as leis, as ordens vão mudando sempre para aquilo que é contrário à palavra do Senhor. Como ovelhas para o meio de lobos. Olha só o versículo 4. Não levem bolsa, sacola, sandálias. Não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Próximo princípio, dependência do Senhor. O que é parar no caminho para cumprimentar? Mas peraí, não tem que evangelizar? Então se eu estou vendo a pessoa, né? Não vou parar, vou ignorar? Primeiro ponto aqui é dependência. Quando aquelas pessoas saíam naquele contexto, sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, não é que saía descalço, mas não levava extra, é porque ela estava dependendo do Senhor. Hoje ainda se faz dessa forma, em alguns contextos, mas não é o teu caso. A não ser que o Senhor te mande para outro país, para pegar o Evangelho em outra nação. Ali no seu trabalho, aqui em Nova Andradina, você não precisa. Nem é disso que ele está falando. Você já anda sem sacola, sem bolsa, sem sandália, né? Certo? Agora o princípio é, dependa do Senhor. Dependência. Quem está entendendo? Porque como nós falamos no início, é um desafio. Não é fácil. Não é fácil. Se você não depender do Senhor, você não vai conseguir fazer. Se eu não depender do Senhor, eu não conseguirei. Não para no caminho para cumprimentar. A quem nós cumprimentamos no meio do caminho? O que ele estava dizendo aqui? Eles estavam indo para cidades diferentes levar o Evangelho. Eles não deviam perder tempo com aqueles que já eram do contexto deles. Ninguém para cumprimentar um estranho. Você pode até falar, opa, bom dia, boa tarde, mas você não para isso. Parar para cumprimentar, que ele está dizendo aqui, é perder tempo com aqueles que são do nosso contexto. Sabe, amados, que é muito gostoso, é muito agradável viver entre os irmãos. A Bíblia já diz, ó, quão bom e agradável viver entre os irmãos. Sim ou não? É bom comer churrasco com os irmãos, sim ou não? É bom pescar com os irmãos, sim ou não? É bom, sim ou não? É gostoso. Mas sabe, amados, que as pessoas estão lá fora morrendo, precisando ouvir o Evangelho, precisando ouvir uma palavra da verdade. Há momentos para isto, a comunhão, mas a ordem é urgente. Então não fique, às vezes, nós trabalhamos aqui com os cursos do currículo Hombridade, cursos da Universidade da Família, e nós percebemos às vezes a tendência é o quê? A pessoa monta um grupo, no máximo 10, né? E o grupo é uma bênção, e deslancha, naquele primeiro semestre, a turma fantástica. Qual a primeira coisa que nós pensamos? Vamos fazer o próximo curso todo mundo junto? É isso, sim ou não? A gente não quer mudar de grupo. Por quê? Porque a gente quer parar para cumprimentar alguém. A gente quer ficar na zona de conforto. A gente não pensa, ó, somos em 10 aqui, ó. Se nós separarmos de 2 em 2, dá para montar mais 5 grupos com pessoas de fora. Ah, mas aí vai dar trabalho. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas é difícil. Ah, não. Melhor fazer com o Ed, de novo. Né? Eu lembro quando a gente fazia lá no Seu Carlos, né? Seu Carlos chegava lá, a gente chegava lá no Seu Carlos, né? Dona Gilda faz uma janta lá, né? Dá vontade de fazer
o currículo hombridade inteiro lá, todos os cursos fazer lá. A sede, né, municipal do currículo hombridade lá. Faz uma janta para nós. É gostoso. Mas amados, e aqueles que estão perdidos? Quem aqui já sabe do que eu estou falando, do currículo hombridade, já foi ministrado e foi tocado por ele? Levanta a mão, vamos ver se tem alguém aqui. Alguns. Pelo Casados para Sempre, vamos ver se tem alguém aí? Alguns aí. Curso de Finanças, tem alguém aí? Aqui. Agora imagine se aquele que te convidou para fazer, porque normalmente é assim, você chega no grupo, você não conhece ninguém, ou conhece 2 ou 3, sim ou não? E aquele desconforto no início, principalmente os homens. A mulherada ainda, né, rapidinho já começa a conversar e tal. O homem é aquela coisa, um olhando para o outro assim, meio desconfiado, né? Sei não. Esse cara é metido, esse cara se acha, não sei o quê. Ah, mas esse aí, o homem ele já demora umas 3, 4 semanas para ele começar, né, querer ficar mais à vontade. E aí depois que fica à vontade, como eu falei, não quer mais sair da zona de conforto. Ele diz aqui, ó, não pare para cumprimentar ninguém no meio do caminho, amém? E ele continua, quando entrarem numa casa, façam primeiro essa saudação, que a paz esteja nesta casa. Ou seja, você tem que ter a convicção que a paz do Senhor está na tua vida. Você tem que ter a convicção que a paz do Senhor pode ser ministrada através da tua vida. E por que isso é importante? Porque o diabo vai falar assim, você vai falar de Jesus? Você vai orar? Você comedor de feijão? Você pecador? Olha para você, a tua história. Até esses dias estava aprontando aí. Agora você quer orar, falar a paz do Senhor? O diabo fala ou não fala isso? Fala ou não fala? Amados, nenhum de nós é perfeito. E Deus não exige perfeição de ninguém. Ele exige maturidade. Deus exige de nós maturidade. Não é perfeição. É que um bom pai, uma boa mãe exige do filho maturidade. Meu filho de 6 anos tem que ter a maturidade de uma criança de 6 anos, sim ou não? Tem lógica eu cobrar dele que eu cobraria de um jovem de 18? Tem lógica? Mas também não posso tratá-lo como se ele tivesse 2 anos de idade, sim ou não? Isso é o que Deus trabalha conosco. Ele exige de nós maturidade. Não é perfeição. Todos nós estamos numa caminhada. Todos nós estamos envolvidos com situações difíceis no dia a dia. E caímos, erramos, falhamos, mas clamamos a misericórdia, o perdão do Senhor e seguimos em frente. Então você tem que ter a convicção que a paz do Senhor está na tua vida. Você tem que declarar a paz do Senhor sobre as pessoas, que é o que o mundo busca. Por que as pessoas estão ansiosas, depressivas? O índice de suicídio lá em cima, violência doméstica, vício, não tem paz. A pessoa tem dinheiro, tem um emprego, tem uma casa, tem uma família, mas não tem paz. E nós temos a paz que o mundo não entende. Jesus disse, eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. A paz que o mundo não consegue entender. Por quê? Porque ele olha para você, no parâmetro do mundo, ele fala, mas eu tenho mais dinheiro que esse camarada aí. Eu tenho uma posição melhor que a dele. O que ele pode me oferecer? Eu sei mais que ele. O que ele pode me oferecer? Aí até a pessoa entender que ela não tem paz e você tem paz. Você pode oferecer a paz que o mundo não entende. A paz que o mundo não tem. Ele diz aqui, declarem que a paz esteja nesta casa. Olha que interessante. Se um homem de paz morar ali, deixe a saudação com ele. Mas se um homem não for de paz, retire a saudação. Ou seja, quando você prega o evangelho, nem sempre as pessoas vão aceitar. E tudo bem com isso. Segue a vida. Vai chegar um momento. Quem sabe você está aqui nessa noite e algumas vezes pregaram o evangelho para você e você ignorou. Você ridicularizou. Você foi contra. Você fechou a cara. Você emburrou. Até xingou. Até que chegou um momento
que a paz entrou no teu coração. Se isso acontecer, declarou a paz, a pessoa não aceitou, amém, tranquilo. Ele continua falando, ó, fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhe oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de uma casa para outra, ou seja, seja constante, confie no Senhor. Às vezes Deus te coloca num local, aqueles homens iam sair, alguém recebia ali na vila, na cidade, ficava numa casa. E se ali começasse a dar problema? E se ali a situação ficasse difícil? Não era para ficar mudando de casa em casa. Era para crer que ali é o local. Quem sabe você está na situação, amados, e está difícil, e você não persevera, você muda. Há pessoas que são assim, muda de emprego o tempo todo. Muda de igreja, entre aspas, né? Ou melhor, muda de denominação o tempo todo, porque nunca está bom. Esses dias até conversando aí com alguns irmãos, que sempre tem aqueles, né? A gente até brinca às vezes. Tá aqui com a gente um tempo, aí você tem uma conversa mais firme, vou lá para Batista. Aí fica lá na Batista um tempo, aí alguém tem uma conversa mais séria, vou lá passar a nossa terra. Aí fica lá na nossa terra, chega um momento, alguém conversa mais firme, vou para a Assembleia de Deus. E fica de casa em casa. Tem algum problema de mudar de denominação? Não, se você está sendo direcionado pelo Senhor, amém. Agora, ficar fugindo de situações difíceis, na vida nós temos situações difíceis, sim ou não? E um homem maduro, uma mulher madura sabe disso. A gente não pode mudar. Quantos que mudam de casamento porque o casamento está difícil? Sai de casa porque está difícil. Abandona a mulher, abandona os filhos, porque está difícil. Ele diz, não mudem. Não fique mudando porque a situação está difícil. Permaneça até o milagre do Senhor acontecer na tua vida. Amém? Fala para o teu irmão, permaneça até o milagre do Senhor acontecer na tua vida. Porque a dificuldade, amados, vai aparecer em qualquer local. Vai aparecer aqui, na Batista, na Assembleia de Deus, na Sara Nossa Terra, na Metodista, na Presbiteriana. A dificuldade vai aparecer. Ela é inerente à nossa vida. A dificuldade vai aparecer no teu casamento. Porque não há família perfeita. Mas nós cremos na família, amém? Não existe família perfeita, mas nós cremos na família, porque família é o propósito de Deus. Se você não crê na família, você está fora do propósito de Deus, é simples. Deus fez o homem e a mulher. Eles se juntaram, se tornaram uma só carne. E geraram filhos e filhas. É simples. Quando Deus veio ao mundo em carne, se manifestou em carne, Ele veio em um núcleo familiar. Então não adianta querer mudar de família, que os problemas vão seguir. Os problemas vão te seguir. Ele diz aqui, quando entrarem, versículo 8, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês, cure os doentes daquela cidade, digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês. Amém? O que é o reino de Deus? Paulo escreve, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. E é isso que as pessoas procuram, amados. Paz, justiça e alegria. O reino de Deus chegou até vocês. Glória a Deus, aleluia. A paz, a alegria, a justiça do Senhor. Não uma religião, que a pessoa já tem religião. Já tem a religião dela, mas a paz, a alegria e a justiça que é o reino de Deus, só através de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Pode dar um glória a Deus aí também. Não é o pastor Marcelo que está pregando, mas você também pode dar um glória a Deus aí. O reino de Deus é paz, justiça e alegria, amados. Diga isso, declare isso.
Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira dessa cidade, que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disso, o reino de Deus chegou até vocês. Há uma seriedade aqui. É muito sério isso. As pessoas têm que entender a seriedade. Vamos pegar para encerrar lá em Mateus capítulo 10 novamente. No capítulo 10 de Mateus, nos narra então que Jesus, ele escolhe os 12 apóstolos, e ele envia os apóstolos, e basicamente o texto, os princípios, são os mesmos que nós lemos lá em Lucas. Mas eu quero enfatizar aqui um detalhe. Versículo 16 diz assim: escutem, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Olha que interessante. Sejam espertos como as cobras e sem maldade como as pombas. Amém? Ou, dependendo da versão mais conhecida, sejam astutos como as serpentes e mansos como as pombas. Não se esqueça que quem criou a cobra foi Deus. Amém? A cobra não é o diabo usou a forma de cobra, mas quem criou a cobra foi Deus. E nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria, discernimento e astúcia para sermos sábios como as serpentes, sem maldade e mansos como a pomba. Amém? Por que isso é importante? Estou enfatizando isso para encerrar. Porque muitas pessoas às vezes querem evangelizar e cometem erros. Isso é muito comum. Eu já vi situações de pessoas que se convertem, encontram Jesus e chega em casa maravilhado, encantado com Jesus. Aí pega lá o pai, a mãe, o irmão, põe no quarto, senta todo mundo e começa a metralhar, né? Vocês têm que aceitar Jesus, senão vocês vão para o inferno, e isso e aquilo, e tarará, 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 tarará. As pessoas ficam quietas ouvindo ali, né? É quando ela termina de falar, todo mundo sai correndo, né? Ficou louco. Ficou louco. É necessária astúcia, sabedoria, mansidão para anunciar o Evangelho. A verdade, ela tem que ser falada no momento certo. Por isso que nós dependemos, e cada vez mais, amados, nós dependemos do Espírito Santo de Deus para nos dar essa sabedoria, essa capacitação do alto. Amém? Um exemplo fantástico na Bíblia, lá em Atos, diz que Paulo, ele estava andando por Atenas, aguardando chegar alguns irmãos ali. Enquanto ele andava, diz o texto que ele foi ficando indignado com a idolatria. Vocês sabem, né? O panteão dos deuses gregos, depois adotado pelos romanos, até hoje influenciam a mitologia, né? Eu vou falar de Hércules, né? Afrodite, Vênus, Mercúrio, por aí vai. O nome dos planetas pegaram o nome desses deuses. Uma influência muito grande, muito forte. E Paulo andava ali, e aí havia uma idolatria tão grande naquele local, e um desejo tão grande de adorar os deuses, que Paulo encontrou um local que dizia assim, era um monumento, só que não tinha nenhuma imagem, e dizia assim no monumento: ao Deus desconhecido. Ou seja, eles queriam tanto agradar a todos os deuses, para não ficar ninguém de fora. Como a gente não conhece todos os deuses, vamos fazer um monumento aqui ao Deus desconhecido, que amanhã vai vir um Deus bravo aí com a gente. Não, esse monumento aqui é para ti. E Paulo viu aquilo ali, e Paulo na hora, sacou. Diz o texto então, que ele chegou lá no Areópago, onde as pessoas ficavam ali discursando, conversando. Não tinha o bate-papo, né? Sala de bate-papo, não tinha o Instagram na época para ficar postando.
Eles se reuniam lá para conversar as ideias novas, e muito viajante passava por ali, trazia novidade, aquela coisa toda. E Paulo pede oportunidade, ele começa a pregar. E ele diz o quê? Vocês são os idólatras, vocês vão para o inferno, vocês estão lascados. Não. Ele começa dizendo assim: olha, eu percebi que vocês são pessoas muito tementes. Vocês são pessoas que temem os deuses. E eu vim aqui para falar do Deus que criou todas as coisas, que inclusive vocês têm um monumento a Ele, o Deus desconhecido. Eu vim falar dele, o Deus que criou todas as coisas. E começa a pregar, a anunciar o Evangelho. Astuto como uma serpente, manso como uma pomba. Não chegou lá quebrando, ou tentando quebrar as coisas, ou xingando, ou amaldiçoando. E muitos creram na pregação dele. Amém? Muitos creram no que ele pregou. O Espírito Santo agiu através da vida dele. Então eu quero te dizer, meu irmão, Deus te capacita se você se dispuser nas mãos dele. Se você se dispuser nas mãos, você vai ver a tua família salva. Você vai ver os seus vizinhos salvos. Mas vamos começar do básico. Comece a orar. Ore para que Deus levante trabalhadores para essa obra. E se disponha. Fala: Senhor, eu não sei como fazer, mas eu quero fazer. E você será surpreendido. Você vai dar testemunho da capacitação, da ousadia, do poder que o Senhor vai colocar na tua boca, nas tuas mãos. E você verá milagres. Mas o que Satanás quer é que a gente fique aqui, ó, na nossa religiosidade, fechados aqui, tá gostoso, tempo bonito, certo? Agradável, temos o nosso horário para começar, horário para terminar. Isso que o diabo quer. E fica nisso. Mas em nome de Jesus, que através da tua vida, homens e mulheres sejam impactados, sejam transformados, sejam salvos, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Se você quer se dispor dessa forma, eu quero orar contigo. Se coloque em pé.